sentido de dizer, olha, esse relatório é incompleto, mas vamos a mais uma defesa, olha a redundância, mais uma defesa do Ministério da Defesa. Nós já conversamos aqui, e em várias oportunidades, que um dos momentos de risco desse processo eleitoral é o transporte por meio eletrônico, pela internet, dos dados de cada sessão via boletim de urna, né? Para a central onde é feita a totalização. O Ministério da Defesa pediu os logs, os registros do transportador e do receptor desses arquivos, inclusive isso no tempo, os horários que esses logs foram efetivados, dos arquivos que saem e vão até a Justiça Eleitoral em Brasília para totalização. Foram entregues? Não, está aqui, simplesmente não foram entregues. Como é que pode haver uma fiscalização se um momento tão sensível do processo eleitoral, que é esse transporte, tudo bem, criptografado, claro, sabemos, trazendo uma certa segurança, mas por qual razão esses logs não foram apresentados para análise e conclusão da segurança do processo eleitoral? Muitas vezes, tem mais alguns pontos que eu pretendo falar na decorrência da nossa conversa de hoje, mas como fazer um relatório conclusivo se os dados não foram ofertados? Hugo, quem é que deve... Aliás, antes eu quero agradecer a audiência Jovem Pan. Ultrapassamos os 970 mil inscritos. Vamos ali a 975 mil. Estou pedindo hoje, é claro, a gente está com audiência. Eu quero aqui agradecer muito. Mais de 63 mil pessoas conectadas agora, avançando aí nessa noite de quarta-feira, dividindo espaço com todas as outras gigantes da comunicação e também com rodada do futebol, como muito bem colocou aqui o Alex Silva. Guerreiros aqui da comunicação, se você me ajudar, chegar a 975 mil, eu te agradeço. É no inscrever-se, é no sininho, passamos de 70 mil likes. Bogão, quem é que deve cuidar da criação dessa comissão específica, integrada por técnicos renomados da sociedade e técnicos representantes das entidades fiscalizadoras? Quem é que deve cuidar da criação dessa comissão, na sua opinião, Bogo? Não vai ser criada comissão nenhuma, e se for, vai ser a tiazinha do café, vai ser o estagiário lá do ministro. Ninguém tem interesse. Você acha que o ministro, alguém ali tem interesse em criar uma comissão para chegar a fundo no que aconteceu? Óbvio que não há interesse. Se tivesse o mínimo de interesse, as Forças Armadas não teriam sido cerceadas no direito à informação em todos os detalhes. Sequer, pelo que eu estou percebendo aqui, ainda a gente tem que analisar ainda com mais calma, porque faz pouco tempo que esse relatório foi dado publicidade a ele. Mas, pelo que parece, aquele hacker que invadiu o TSE, no inquérito da Polícia Federal, que o Bolsonaro relatou para os brasileiros, que trouxe essa informação para a gente, mas ao que consta aqui superficialmente, aquele hacker que invadiu o sistema do TSE teve mais informações dos logs, do código-fonte, do que as Forças Armadas fazendo um relatório de inteligência para o país. Então, quer dizer, olha... Fala, Claudio, quem é que deve criar essa comissão? Se é que ela vai ser criada, segundo o Eduardo Bogo. O primeiro e maior problema dessa história toda, que faz com que milhões de brasileiros desconfiem de maneira triste do processo eleitoral, é a conduta expressamente refratária da cúpula do Tribunal Superior Eleitoral, refratária aos questionamentos da população. Começa aí. Então, todo mundo que está nos ouvindo e que é adulto, conhece várias histórias de esposas que chegam para o marido e perguntam, você está me traindo? E ele briga com ela. Fala que ela é louca, o que ela se viu, que ele trabalha o dia inteiro. Várias pessoas que estão nos ouvindo conhecem histórias de maridos que acham que a esposa, ou sabem que a esposa está traindo, viram para ela e falam, e ela briga, xinga, faz o horror. Então, quando as pessoas têm atitudes tão refratárias, elas não solucionam a dúvida. E obrigam quem duvida a investigar mais. Mas aí nós temos o seguinte,
Não está tudo nesse país restrito exclusivamente ao guarda-chuva de controle do Tribunal Superior Eleitoral. Quando eles falam que não pode investigar cartel, como fizeram durante a eleição já acabou. Não, eles falaram agora que enquanto tiver diplomação está sob a égide da eleição, por isso que estão censurando. Isso é um golpe de Estado que está sendo praticado. Está sendo praticado. Estão tomando poder no Brasil, sentaram-se hoje à mesa rindo, várias pessoas articulando. O vereador Borgo, que hoje está vereador, é um advogado, ele sabe, a política com P maiúsculo é uma das maiores evoluções da sociedade humana, como o direito com D maiúsculo também é. Porque a política evita a guerra, a política evita a justiça privada das pessoas fazerem justiça com as próprias mãos. Só que quanto mais eu estou olhando e lendo esse relatório das Forças Armadas, mais eu vejo linhas e linhas apontando um sistema de eleitoral que não admite ser analisado porque exige que ele faça o que ele bem entender. E quando faz o que bem entender, eu sigo um princípio básico. Eu não sou obrigada a confiar em ninguém que cuida do meu dinheiro, muito menos do meu voto. Eu tenho direito de cobrar o banco, de saber do banco, pedir informação no banco. Se eu sou acionista de uma sociedade anônima e eu estou previsto em lei que eu tenho direito de exigir prestação de contas de todo mundo que está lá dentro. Se eu sou de uma sociedade limitada, eu também tenho. Se eu sou de um casamento, eu também tenho. Estão entendendo? Ah, mas tem que pedir para o Tribunal Superior Eleitoral. Eu peço para o tribunal o que é da competência do tribunal. Mas está cheio de secretarias e setores da administração pública que cuidam de outras competências. Por isso que eu estou falando. As Forças Armadas têm competência de garantir a defesa da segurança nacional e de soberania nacional. Qualquer coisa que põe-se em risco, ela não precisa pedir autorização para ninguém para investigar. Ela faz porque é o dever dela. Agora, o relatório, ela está fazendo dentro de um âmbito de legalidade restrita àquela resolução que a convidou. Isso não impede que ela faça outras análises. E é isso que eu quero saber das nossas lideranças políticas. Porque como povo, quanto mais eu vejo esse relatório, mais eu fico descrente do processo eleitoral. Eu tenho direito ainda não fui cassado, né? Tenho direito. Fala, Boca. Será que esse relatório foi mexido? Estou dando uma olhada aqui. Ele chega na última página, quando assina, é a página 22 de 24. E aí coloca a página 23 como referências, que seria a última, né? É estranho. Estou dando uma olhada aqui. A gente vai pegando os detalhes Ao longo da leitura, ao longo claro. da leitura, Sim. mas está aqui no número de página. A última página do relatório, a página que contém as assinaturas com a data do chefe de equipe, das Forças Armadas e tal, é a página 22 de 24. Cadê a 23? A 23 está por último, como referência. Interessante. Bom, deixa eu só te ouvir, Alex Silva, com relação a um movimento que aconteceu, já cantada a bola aqui pelo Cláudio, pelo Bogo e pelo Olavo. 13 trilhões de dólares. Esse é o valor que o metaverso pode... Lula hoje esteve em Brasília. Aliás, antes, quantos inscritos, Alex, por gentileza? 972, Pitoli. Pô, vamos ali a 975. Me ajuda, audiência aí, Jovem Pan. clica aí, inscreva-se. Mais de 60 mil pessoas conectadas agora. Preciso de você para a gente ir a 975 mil inscritos. Eu acabei de receber a informação aqui do Matheus Ruas que, nesse momento, 42 mil pessoas que estão nos acompanhando ainda não estão inscritas. E a gente ainda vai discutir muito essa questão brasileira. Eu né, não tenho Alexandre? dúvida. Aliás. Mais de 73... Muita ainda. Aproveita quem está acompanhando, aproveita enquanto a gente ainda está aqui. Pelo amor, bate na madeira. Bogo. Aproveita até o Pelo Xandão amor falar, de Deus, opa! bate na madeira. Mais de 73 mil likes, 42 mil pessoas ainda não inscritas. Vamos lá, é só clicar no inscrever-se, no sininho, no joinha, vem com a gente. Bom, no movimento nitidamente feito para diminuir o impacto deste relatório entregue pelas Forças Armadas ao Tribunal Superior Eleitoral, Lula esteve hoje em Brasília. Reunião com Arthur Lira, almoço com Rodrigo Pacheco, passou pelo Supremo Tribunal Federal e se encontrou com Alexandre de Moraes. Na saída, sem marcar absolutamente nada, Lula então deu uma entrevista coletiva. Exatamente 30 minutos após
a entrega do relatório das Forças Armadas ao Tribunal Superior Eleitoral. A entrevista coletiva do Lula aconteceu por volta das 18h35, para tentar, repito, numa estratégia muito bem montada, diminuir o impacto deste relatório. O que aconteceu às 18h35, todas as emissoras que cobrem jornalisticamente os eventos em Brasília abriram espaço para quem? Para Lula. Inclusive, José Maria Trindade, nos Pingos, estava fazendo a leitura desses pontos que nós abordamos aqui até agora. E foi surpreendido com... Só um minutinho, vamos a Brasília. Lula está falando. E para quem esperava um discurso de pacificação, de vamos lá, não, tá tudo bem, para mim, Lula apagou o fogo com gasolina, hein? Conta aí, o Alex. Opa, Vamos lá, pacificação zero. Após a visita ao Tribunal Superior Eleitoral, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva minimizou o teor do relatório da auditoria que foi entregue pelo Ministério da Defesa ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Pitoli, ele declarou o seguinte: cabe ao presidente aceitar a sua derrota, cabe a ele fazer uma reflexão e se preparar para concorrer outra vez. Assim que é o jogo democrático, é respeitar a decisão da maioria do povo brasileiro, declarou ali o petista que foi eleito no último dia 30. No caso, diz a matéria aqui também do antagonista, Pitoli, apesar de o relatório da auditoria não ter apontado nenhuma fraude no processo eleitoral, Lula disse que se esse fosse o teor do documento, não teria credibilidade. Ele disse o seguinte: ninguém iria acreditar num discurso golpista de quem perdeu as eleições. Eu perdi 3 eleições. Cada vez que eu perdia, eu ia para casa lamentar, ficava triste. Nunca fiquei em depressão, porque corintiano nunca entra em depressão, disse o Lula ali na saída, após a visita ao Tribunal Superior Eleitoral em uma entrevista coletiva. Pitoli. Bom, não apaziguou, concorda comigo? Quantos inscritos lá, o Alex? Chegando, né? 974. Bom, vamos lá. 974, vamos a 975 mil. Me ajuda ali no inscrever-se, vai para o sininho. Bogô, não é o discurso de quem está tentando apaziguar. Você sabe que com quase 20 anos aí de advocacia atuando na área criminal, a gente acaba vendo o perfil de cada criminoso. Por exemplo, o traficante, ele tem um perfil, o homicida, o assassino, ele tem um outro perfil, o ladrão, ele tem um outro perfil. O perfil mais interessante é do estelionatário. O estelionatário, ele é bom de conversa. Explica o que é o estelionatário. O estelionato, ou o famoso 171, né? Ter vantagem para cima de artifício ardil, enfim. O primeiro contato que o advogado criminal ele tem com o estelionatário é uma conversa interessante, porque a maioria, grande parte pelo menos, eles acreditam naquela história que eles contam, ao ponto de tentar enganar o advogado. Então, quer dizer, eu vejo nessa figura do Lula um grande estelionatário, além de ladrão, além de uma pessoa que com suas políticas acabou matando um monte de gente, porque corrupção mata. Quem pratica corrupção tem sangue nas mãos. Quando se desvia dinheiro da saúde, se desvia dinheiro da Petrobras, dinheiro dos Correios, mensalão, petrolão, essas pessoas têm sangue nas mãos. Mas o Lula, na verdade, é um grande estelionatário. É o estélio que ele faz. Ele muda de cor, ele muda ali de capa, de pele, e ele acaba, na doença dele, ele acaba acreditando naquela loucura que ele passa, pela malandragem e pela loucura, o estélio, né, que ele pratica. Então, esse é o papo dele. Ele vem, ele conversa, só que ele não é sozinho, Pitoli. A gente tem que deixar isso aí muito bem claro para a população. Porque não é só ele, o sistema que ele fala, eu perdi 3 eleições. Mas na época dele não tinha ministro do Supremo instaurando inquérito de ofício. Não tinha censura, perseguição a empresários, não tinha prisão de deputados, prisão de jornalistas. Ou seja, é o mecanismo trabalhando e o Lula é uma marionete.